Obrigado. Falou. Bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Marcos. O Ademar está lá em Penápolis. Eu estou só devolvendo a brincadeira que o pastor Marcos sempre faz. Em alguns lugares que ele vai por aí, a turma, você é irmão do Ademar? Não, ele se apresenta, eu sou o Ademar. Mas essa é fruto não só da amizade, mas da aliança que nós, como filhos de Deus, podemos ter uns com os outros, porque Deus estabeleceu uma aliança conosco. Eu só posso ter aliança com você se eu estou aliançado com Deus. Se eu não estou aliançado com Deus, qualquer tentativa nessa direção é frustrada logo de cara. Porque tudo procede de Deus. O princípio, né? E as ações, o plano eterno da salvação. Por que eu estou onde eu estou hoje? Por que você está onde você está hoje? Porque havia um plano eterno, havia um projeto eterno, queridos. E a gente vai refletir sobre isso na palavra desta manhã. E quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta manhã, os amigos, né? Esse é o culto dos amigos. E agradecer a Deus pela vida daqueles que convidaram esses amigos e os trouxeram aqui, porque eu estou crendo num milagre nesta manhã. Que milagre que a família de Deus vai aumentar nesta manhã. Através desses amigos queridos que estão nos visitando, vocês são muito bem-vindos. E nós queremos repartir com você aquilo que de graça nós recebemos. E nós recebemos algo muito precioso, que é o Senhor Jesus em nossas vidas. O tesouro, né? Não é assim que o pastor Marcos canta? Eu sei que ele está me assistindo agora, viu, Marcão? Agora eu devolvi o troco para você. Segura essa aí. Eu vou pegar o violão ali, vocês só me aguardem um minutinho. Não sei se vocês conhecem essa canção. Eu acho que sim. Vou começar aqui, você pode cantar comigo se conhece. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grande
grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Pastor, eu sei, Jesus, meu bom pastor, e nada me faltará, porque Jesus está comigo. Vale da sombra da morte, não temerei, não. Jesus, meu bom pastor, Ele é Jesus, nosso bom pastor. Nesta manhã, meus amados, nós vamos refletir sobre uma história da Bíblia, o celular do... Uma história da Bíblia muito conhecida, que tem até um título nessa história. O título é O Filho Pródigo. Eu creio que a maioria de nós já ouviu falar dessa história, a respeito de um jovem que vivia numa situação de família boa, uma situação saudável, e ele era filho de um homem que tinha muitos recursos, uma boa condição financeira. Então ele se beneficiava desse contexto, desse benefício, digamos assim,
e ele tinha dinheiro de sobra. E, infelizmente, ele tomou uma decisão que não foi a melhor na vida dele. Então, esse é o primeiro tópico, o primeiro tema, o primeiro item da história que nós vamos compartilhar com vocês aqui, desse filho pródigo. A palavra pródigo significa alguém que tem muito recurso, mas significa ser esbanjador, gastador por identificação, por identidade. Ele tem tanto, fala, eu tenho muito, eu vou gastar do jeito que eu quiser. E meu pai é rico, estou bem assessorado. Só que o fato de ter recursos, de ter dinheiro, a gente que vive nesse país em que há tantas situações, tantas injustiças, não é? Se a gente for lembrar os acontecimentos recentes e o movimento e as CPIs da vida lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, Senado, para resolver questões de corrupção, de dinheiro, desvio de dinheiro público, e, infelizmente, não se chega a uma solução justa. E, às vezes, alguns dessas CPIs são arquivadas. Recentemente, vocês que acompanham aí sabem o que aconteceu. Eu nem vou entrar nesse ponto, que não interessa. Mas isso dói no nosso coração como brasileiros, por assistir, né, diante dos nossos olhos, os desmandos e as injustiças cometidas e ninguém é punido, ninguém é responsabilizado. E essas histórias, infelizmente, vão se repetindo e a gente tem que, né, adiantar o passo e seguir em frente. Só que as pessoas que fazem isso, elas não conhecem a Deus. Porque, pela boca do profeta Jeremias, o Senhor disse: não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Mas antes, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas eu me agrado. Não conhecer a Deus não é conhecer assim, porque eu sou de uma religião e eu vou naquele lugar que as pessoas são religiosas. Isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é saber que Ele se gloria. Aquele que se gloria, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo. Ou seja, Ele é um juiz justo. Não existem dois pesos e duas medidas em relação ao nosso Deus. E um dia todos os homens vão saber disso quando estiverem diante do tribunal do Senhor. Está escrito na palavra e vai acontecer. Os grandes poderosos, as grandes potências vão se curvar diante do Senhor dos céus, da terra, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, justo juiz. Exerço juízo, justiça e misericórdia, porque dessas coisas eu me agrado. Então, é um privilégio, meus amados, conhecer esse Deus, ser filho de Deus. Né? Porque, às vezes, a pessoa está num ambiente evangélico, digamos assim, mas não teve uma experiência de novo nascimento. Não nasceu do alto, não nasceu de Deus. João 1:11. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram do homem, mas nasceram de Deus. Quando você se torna um filho de Deus, quando você nasce de Deus, você se torna parecido com o seu Pai. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você traços da sua semelhança com esse Deus, que é isso que eu citei aqui de Jeremias. Juízo, justiça e misericórdia. Deus é justo, Ele te leva por um caminho de justiça. Deus é misericordioso, Ele dá a você um coração amoroso, misericordioso e justo e honesto. Amém? Então, o primeiro tema da leitura que nós vamos fazer aqui, são 5 temas. Eu vou tentar ser bem objetivo, né? O primeiro tema fala
fala de decisões erradas. Alguém aqui alguma vez tomou uma decisão errada na vida? Várias vezes. Várias vezes. E algumas foram assim, bastante, como é que eu diria? Prejudiciais, porque envolveu uma pessoa. E eu tive que consertar depois a ação errada, a atitude errada que eu tive naquele momento da minha vida. Isso fazem muitos anos. Decisões erradas significa, sabe o que, queridos? Isso aqui, ó. Andar para trás. Por que que você vai andar para trás? Porque a decisão errada foi tomada e não houve reparação. Não houve conserto. Não tem como prosperar. Quem toma a decisão errada e não conserta, vai andar para trás. Então, meus amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E como é que eu faço para não tomar a decisão errada? A Bíblia diz, no livro de Provérbios. Você crê na Bíblia? A Bíblia diz, o coração do homem faz planos. É errado fazer planos? Não. Plano de viver, de trabalhar, de casar, de ter filhos, de ter uma profissão, de ter, enfim. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Significa, meu querido, minha querida, que Deus tem uma resposta certa para você. E com certeza nesta manhã. Então abra o seu coração, esteja atento. Porque Deus quer falar com você. Quer falar comigo. Ademar, você está precisando disso e eu tenho a resposta para isso. Por quê? Porque Ele faz isso. Porque eu sou filho. Não é porque eu sou pastor. A posição mais alta que eu ocupo não é de pastor, nem de ministro de música, mas é de filho. Deus honra filhos. Se eu não nasci de Deus, eu não sou filho. Não tem mágica. Não tem oração forte que produza isso. Não tem. É um encontro com Deus mediante arrependimento e conversão, meus queridos. É assim, simples assim. Eu não cheguei onde eu cheguei porque eu sou queridinho de Deus. Eu tive que me arrepender, eu tive que me humilhar diante de Deus, eu tive que confessar o meu pecado naquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu chorei naquele dia. Porque estava tudo errado, eu tinha feito decisões erradas, inúmeras. Mas no momento que eu me arrependi, que eu me entreguei totalmente ao Senhor, todo aquele passado foi cancelado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando de mim, mas isso diz respeito a cada um de vocês que teve essa experiência. Que entregou sua vida a Jesus, que se arrependeu, que chorou diante do Senhor. Deus deu a você uma nova vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu vou ler aqui os textos relacionados com esse primeiro item, decisões erradas. Jesus, eu estou lendo Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, de 11 a 24. Eu vou ler o versículo 11, só para você se situar. Jesus continuou. Jesus estava falando com a multidão, com os discípulos, etc. E Jesus continuou a sua conversa. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. Ele tinha esse direito. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Todo pai normal, que tem mais de um filho, ele procura ser justo com cada um dos filhos. Nós temos 3, eu e a pastora Aurora, ali está mesmo. Fiquem em pé só um minutinho para eles. Você é muito alta, eles não vão te enxergar. Essa é a minha esposa, a pastora Aurora. Nós somos pais de 3, Rodrigo, Mariana e Juliana. Cada um é diferente, de temperamento, personalidade. Então, nós temos que dar atenção e tratar com cada um deles de forma distinta, individual. Não posso aplicar no Rodrigo que eu vou aplicar na Mariana ou na Juliana e assim por diante. Então, a gente aprende a ser pai, conhecendo os nossos filhos
e trabalhando com eles de acordo com a identidade e o temperamento e personalidade deles. Então, esse homem dividiu os seus bens com seus filhos. Ele tinha 2, no caso aqui. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. A decisão errada. Sair debaixo da cobertura do pai, da mãe, da família é um risco muito grande. E isso hoje se tornou meio que um valor comportamental. Jovens que saem das suas casas, vou estudar no exterior, vou fazer não sei o quê. E, aparentemente, é uma decisão certa, mas no meio do caminho começam a aparecer dificuldades, lutas, decepções, quando não acontecem coisas piores, né? E a pessoa fica desanimada, fica humilhada, às vezes tem que voltar para casa e tudo mais. Então, esse aqui fez exatamente isso. Ele pediu, arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha Ele desperdiçou tudo que ele tinha, porque ele resolveu viver uma forma de vida desregrada. Tipo assim, né? Vou pintar e bordar, agora eu sou dono de mim, faço o que eu quero, ninguém dá opinião na minha vida, nem meu pai, nem minha mãe, eu sei, eu sou adulto, eu não sou criança. Esses argumentos que essa turma, né, pessoas desse tipo fazem. Mas, versículo de número 14. Mas quando o seu dinheiro acabou, eita, quem toma a decisão errada vai se deparar com escassez de recursos. Vai ficar sem dinheiro. Por quê? Porque tomou uma decisão fora de um padrão bíblico, de um padrão divino. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Só que o papai não estava mais ali, a mamãe não estava também, estava ele e ele só. Então, esse é o histórico, essa é a parte que nos adverte a respeito de decisões erradas. É importante a gente buscar a resposta certa que vem do Senhor, mas é importante também a gente ouvir conselhos de pessoas que têm mais experiência do que nós, que são amigos nossos, que nos amam. Nós temos esse tipo de relacionamento, pastor Marcos e eu. Eu fiz o casamento dele, então, para você ter uma ideia. Qualquer coisa, se precisar puxar a orelha dele, pode falar comigo que eu puxo as duas. E dou um lacinho até. Não, estou brincando. Mas a gente se ama, a gente se respeita, né? E estamos juntos há muitos anos, aproximadamente 40 anos, né? Pastor Marcos, pastor Osmar. E então é importante você ouvir conselhos de pessoas que são de Deus. Como é que eu sei que a pessoa é de Deus? Quando ela abre a boca, só sai pérola. Ah, mas não tem um critério? Não tem, o critério é esse. Quando ela abre a boca, ela edifica. Quando ela abre a boca, ela inspira. Quando ela abre a boca, ela fala com sabedoria divina que está armazenada nela, entendeu? Não precisa de muito tempo, não. Ele cita um versículo, faz uma oração para você, te dá uma sugestão, você vai ver coerência naquilo. E você vai naquela direção e as coisas vão dar certo para você. Amém? Estou falando por experiência pessoal. Eu sempre estive aberto a conselhos de pessoas mais experientes do que eu. E foi muito bom naquele momento da minha vida. E tem sido bom até hoje. Glória a Deus. Segundo tópico. Segundo tema dessa história, que vai até o versículo 25. Esse moço, quando acabou o dinheiro dele, ele teve uma visão, sabe do quê? Da realidade. E a visão da realidade é que ele não tinha dinheiro, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém, não tinha amigos. E a consequência desta percepção foi a frustração. Ele deve ter posto a mão na cabeça e falado: o que eu fui fazer? Que burrada que eu fiz. Eu tinha tudo, eu tinha meu pai, meu irmão, eu tinha recursos, eu tinha conforto, e eu estou agora aqui, jogado às traças. Sabe, queridos, decisões erradas
nos colocam diante de uma situação assim. Uma situação como esta que nós vamos ver daqui a pouco. Nos coloca diante de uma percepção da realidade. E quando a gente se depara com a besteira que fez, a frustração toma conta de nós. Fica frustrado, fica emocionalmente abalado, espiritualmente, fisicamente. Fica assim, ruim, fica tudo, a vida trava ali. Quando não fica doente fisicamente. Pessoas, por exemplo, que foram machucadas durante a sua vida, no âmbito familiar, ou fora, ou no trabalho, ou, sei lá, qualquer outro ambiente, e foram machucadas, se entristeceram e foram magoadas, essas pessoas, se elas não tomarem uma posição, uma decisão diante de Deus, à luz das Escrituras, como um filho de Deus, né? E perdoar aqueles que machucaram, que maltrataram, que magoaram, se a gente não libera perdão, querido, a doença fica conosco. A gente quer ver a desgraça, aquele cara desculpa a expressão, me ferrou, me machucou, eu espero que ele aí roga uma praga, sabe para onde essa praga vai? Ela vai voltar para você. Por isso que a bênção e o milagre de ser filho de Deus, nós não somos perfeitos, mas o perfeito vive em nós. Perdoai-vos como assim eu vos perdoei, foi o que Jesus disse. Se eu não posso perdoar você, que filho de Deus que eu sou? Não sou filho de Deus. O caminho do perdão é o caminho do amor, e Deus é amor. E se Ele não fosse amor, eu não teria sido perdoado dos meus pecados. Eu estaria na desgraça até hoje. 52 anos se passaram e eu estou na bênção. Eu não sou perfeito, mas o perfeito vive em mim. Você não é perfeito, perfeita, mas o perfeito vive em você. Tome posse disso. Porque senão, se a gente não toma posse disso, a gente se comporta como eu sou Ademar de Campos. Puxa vida, glória a mim, louvado seja eu. Sabe, queridos, eu tenho consciência, convicção de que estou onde estou, cheguei onde cheguei, porque o Senhor é o meu pastor, como eu cantei aqui, e nada me faltará. E quando eu me vi diante de possibilidades de decisões erradas, eu corri para Ele, me ajoelhei, me prostrei diante dEle. Salmo 119, 25 diz, minha alma está apegada ao pó, está prostrada, mas a tua palavra me vivifica. Quantas respostas diretamente da palavra de Deus eu não obtive naquele momento que eu me prostrei diante dEle. Que eu me esvaziei, que eu me humilhei, que eu me curvei, porque Ele é meu Pai. Quando você se torna filho de Deus, você aprende a se relacionar com Ele diariamente. Você não é um religioso. Você é um filho. O Espírito Santo habita em você. Jesus disse, vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade que habitará em vós, estará sempre convosco. Ele vos guiará toda a verdade, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. Aleluia! Isso é ser filho de Deus, queridos. As decisões que eu tomo, eu posso tomá-las sob a influência do Espírito que vive em mim. E não tem como errar. Jesus disse, Ele vai guiar você, Ademar, meu filho, a toda a verdade. A verdade é a Bíblia. Daí a importância, a necessidade de ler a Bíblia todos os dias. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu uma memória assim abençoada que eu consigo decorar versículos. Nós estávamos cantando aqui, Deus ama o que dá com alegria, como é bom ofertar ao Senhor. Conhece essa música? Quem está cantando sou eu ali. Aí eu estava falando com o meu querido, por que eu cantei essa música? Eu compus essa música. Porque ela é Bíblia de ponta a ponta. E porque eu vejo na Bíblia que é importante eu ser dizimista e ofertante. A partir da minha própria vida, eu sou a oferta principal que Deus quer. Você é a oferta que mais interessa a Deus, meu querido. E o que você tem, seus bens, seus recursos vão junto. Mas Deus quer você por inteiro. Não quer você fragmentar, não quer você
frustrado, como consequência de uma decisão fora da vontade e da direção de Deus. Deus ama os seus filhos. Eu me sinto amado por Deus. E quem é amado, ama. Quem é amado, perdoa. Quem é amado pode ter dificuldades, mas não vai ser frustrado nunca. Porque ele tem a quem recorrer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos ler os versículos relacionados com essa consequência, essa tragédia aqui. O rapaz ficou sem dinheiro, sem papai, sem amiguinhos, sem nada, sem recurso, sem cama, sem o seu Porsche. Ficou sem nada. Esse é o presente que eu vou ganhar de aniversário. Estou profetizando aqui, estou brincando. Convenceu. Viu? Depois que ele viu que não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha ninguém mais, o versículo 15 diz assim: ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Olha só a que nível ele chegou. E esse homem o mandou. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Meu Deus do céu. Que declínio, queridos. Quem mandou fazer a decisão errada? Olha, foi cuidar de porco. Sem dinheiro, agora cuidador de porcos. Nada contra os porcos. São uma bênção os porcos. Mas não precisava chegar a esse ponto. Gente, decisão errada é uma tragédia sem fim. Quando não consertamos o problema, a questão na raiz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 16. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, meu Deus, comendo comida de porco, gente. Ninguém lhe dava coisa alguma. Ixi. É o fim. É o fim. Sem pai, sem irmão, sem família, sem recursos, sem dinheiro. Foi trabalhar como cuidador de porcos e comia a comida dos porcos. Por causa de uma decisão errada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Próximo tópico. Número 3. A única opção que ele tinha diante desse quadro, queridos, era o arrependimento e a confissão. É isso que Deus espera de mim e de você quando nós erramos. Arrependimento. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro colocou-se em pé diante dos judeus que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes, e eles tinham sido cheios do Espírito Santo, os discípulos que estavam no cenáculo orando, porque Jesus disse a eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 que estavam ali no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, foram vistas línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles, e eles foram cheios, e Pedro se colocou em pé, diante da multidão que o assistia, que o ouvia, e disse: este Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o exaltou, Deus o ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo. E a resposta daqueles judeus foi essa: mas então, com o coração, diz o texto, com o coração compungido, apertado, angustiado, o que nós faremos? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vocês seja batizado pelo Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro passo, arrepender. Segundo, converter. Terceiro, receberá o perdão dos pecados, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 4 benefícios. Contra uma decisão errada, há 4 benefícios divinos sobre a minha e a sua vida. Mas, para isso, o primeiro passo eu que tenho que dar: me arrepender. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo de refrigério sobre vós, e recebereis o Espírito Santo.
Agora que eu me arrependi, me converti, me entreguei, reconheci, abandonei, porque tem que abandonar, né? Provérbios 28, 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões. Vou repetir. Aquele que encobre o seu pecado, suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa e abandona, alcançará a misericórdia. Porque a natureza de Deus é uma natureza de amor, de misericórdia. Deus não é um vingador do futuro, né? Ele é um pai. E com ele eu aprendo a ser pai. Então, arrependimento e confissão. Vamos ler os versículos que falam sobre esse terceiro tema. Versículo 17 diz: quando finalmente caiu em si, ele teve que olhar para dentro. Arrependimento é você olhar para dentro de você. Não é olhar para os outros. Eu estou assim porque a minha esposa, aqui, meu pai, meu tio, meu pai. Não, é você. O negócio é você. Não desvia, não. Não transfere. Como Adão fez com Eva lá no dia. Essa mulher que tu me deste, me deu o fruto, eu comi e lascou para ela e para mim também. Foi fácil, né, para Adão? É essa mulherzinha aí que você... Né? Misericórdia. O ser humano, isso demonstra, queridos, como é a natureza humana. Que desgraça que o pecado fez. Transferir, porque Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Do fruto da árvore que está lá no jardim, você não vai comer. Mas a serpente foi, seduziu a mulher ofereceu o fruto para o Adão, e ele pecou, e os olhos deles foram abertos para ver o que não era para ele ver. E Deus veio e o chamou a uma reparação, e ele disse assim: eu fiz isso por causa dessa bonita aí que você colocou na minha vida. Fácil, né? Transferir. Pobre da Eva, tadinha. Não era a culpa dela, não. É ele que desobedeceu a ordem que Deus deu para ele. Que Deus nos livre de sermos pessoas que transferem a responsabilidade para outros. Não aceite isso nunca. Eu estou assim por causa do meu pai, estou assim por causa da minha educação, estou assim por causa do governo. Não. Olhe para dentro de você, se coloque diante de Deus, se curve diante do Senhor, e o céu vai se abrir sobre a sua vida. Tenho certeza disso. Então ele voltou. Onde é que está? Assim. Quando finalmente caiu em si, olhou para si mesmo. Disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Lembrou, né, danado? E eu estou aqui morrendo de fome. Viu quem mandou? Essa é a minha participação na história aqui. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, olha que bonito isso aqui. Repita comigo: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Se isso não é arrependimento e reconhecimento e confissão e humilhação, eu não sei o que mais pode ser. Que agora ele está diante de... Os olhos foram abertos, ele olhou para dentro dele mesmo. O errado fui eu. Não foi meu pai, não. Eu fui dar uma de gastão, de esbanjador. Eu tenho dinheiro sobrando, eu faço o que eu quero com ele. Fez o que quis e o resultado também foi correspondente à decisão errada que ele tomou. Mas esse final aqui é forte, né? E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele foi até o mais profundo da humilhação. Por favor, trata-me como seu empregado. Puxa, tadinho, agora estou com dó dele aqui. Vou orar por ele aqui. Mas arrependimento provoca isso, queridos. Você se anula. Por quê? Porque Deus é santo e perfeito. E nós somos seres humanos, podemos falhar. Mas quando falhamos e erramos, nós ofendemos a Deus. Nós machucamos o coração do Pai. Porque Deus ama os filhos dele. Como você que é pai, você que é mãe, você ama seus filhos. E a gente quer o melhor para os filhos. A gente tira da gente para abençoar, beneficiar os nossos filhos. Aí vem o próximo item, número 4. A atitude prática
Atitude prática, ou seja, ele tomou uma atitude prática, ele decidiu, ele se movimentou, ele não ficou lá, agora eu vou ficar aqui mesmo, comendo comida de porco, meu pai não vai querer, mas não, ele tomou uma atitude, eu vou voltar, ele disse. Vou voltar. Quem sabe Deus não esteja chamando você, meu querido, você, minha querida, nessa manhã para você voltar. Quem sabe não, com certeza Deus está chamando você para você voltar para Ele. Sabe por quê? Por um simples motivo. Não tão simples assim. Por um profundo motivo. Sabe por quê? Quer saber? Vou falar só para quem disse sim. Vem aqui. Quer saber? Não vou falar lá. Sabe por quê que Deus está chamando você para voltar para Ele? Porque Ele criou você para Ele. A minha vida, a vida não é sua. Ah, porque o meu... Nada é seu. Porque o meu sonho, porque eu vou fazer, porque eu quero, porque eu sinto. Esquece. Mas onde está escrito isso, Ademar? Isaías 43, versículo 1 e versículo 21. O versículo 1 diz: assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Guarde esse versículo, por favor. Leia todos os dias. Leia em voz alta, como eu faço. Como eu tenho decorado, eu não preciso ler. Eu vou, Senhor, eu estou começando esse novo dia. E eu invoco a tua palavra que diz: não temas, porque eu te remi, Ademar. Chamei você pelo seu nome, Ademar. Você é meu. Eu sou dele. Eu não sou das coisas, não sou do ministério. Eu sou do Senhor. Ele me criou para Ele. Versículo 21 de Isaías 43. Esse povo que formei para mim. A Bíblia é clara. Deus criou você para Ele. Você não tem direito de decidir o que você quer decidir sobre a sua vida. A não ser que você não seja do Senhor. Porque se você é do Senhor, você é filho, você vai querer fazer a vontade de quem criou você para Ele. Você não é dono da sua vida, dos seus recursos, dos seus dinheiros, dos seus bens. Você não é. Não deixe o diabo te enganar com isso. Ah, eu me esforcei, eu trabalhei, conquistei isso aqui, isso é meu. Não é seu. Por que não é seu? Porque Ele é quem dá vida e respiração a todos os homens. Diz o livro de Atos, capítulo 17. Ele é quem dá vida e respiração a todos os homens. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Somos sua criação. A vida não é sua. Você pode dizer aí para o seu vizinho? Fala para ele. Você não é dono da sua vida, não. Esquece. Ah, mas eu pensou errado. Não lê a Bíblia, pensa errado e faz besteira. Então, a atitude prática é: eu vou voltar. E quando ele tomou a atitude prática e voltou, sabe o que ele alcançou? Perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está escrito na palavra de Deus. Está tudo fácil, gente. Jesus facilitou a nossa vida. Mas se eu não tenho vida com Deus, como é que eu vou saber disso que eu estou falando com vocês? Aí eu fico sofrendo de bobeira. Eu podia ter consertado, me arrependido da decisão errada e voltar para o meu lugar de origem, para a posição onde Deus me colocou e liberar perdão e tomar atitudes práticas. É o que Deus espera de mim e de você. Aleluia! Vocês estão gostando ou não? Se não tiver, pode falar que eu paro aqui. Então vamos ler os versículos desse quarto item. Então, é o versículo 20, né? Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu. Oh, essa figura é linda, glória a Deus. Acho que vou fazer uma peça sobre isso. Seu pai ouviu, cheio de compaixão.
correu para o filho. Não foi o filho que correu para o pai. Esse é o seu Deus. Que está atrás de você faz desde quando você nasceu. E talvez você tomou caminhos que ele não tinha planejado para você. Então volta hoje, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele ama você, meu querido, minha querida. Ele criou você para Ele. Que os seus olhos sejam abertos nesta manhã. Para você enxergar, porque isso é espiritual. Sabe? Não é psicológico, não é emocional, é espiritual. Deus abriu os nossos olhos para enxergarmos o sobrenatural, como nos ensina o pastor Marcos. Então ele voltou para casa. O pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Oh, meu Deus, que figura linda. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Esse é o seu Deus. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Pecado confessado é pecado perdoado e esquecido. Nos vossos pecados não me lembrarei mais. Deus não vai ficar resgatando lá, você fez aquilo naquele dia, Ademar. Deus não faz isso. Sabe quem faz isso? O diabo. Ele está cá na mente. Mas como é que eu faço? Vista-se da armadura de Deus. Efésios 6, 10 e diante. Como é que começa a armadura de Deus? Capacete da salvação, que protege a sua mente das setas e os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, couraça da justiça, os lombos, a capa da verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como Jesus venceu o diabo lá no deserto, Mateus capítulo 4. O diabo tentou Jesus usando a Bíblia, você sabia disso? Tem ideia da petulância do sujeito? Não é que está escrito: aos teus anjos darei ordem, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. O diabo se dava a Bíblia. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito na Bíblia. Então o inimigo é forte? Ele é forte, mas o Jesus é mais forte do que ele. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante as suas mãos e diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa foi uma das músicas que eu compus no início da minha conversão. 2 meses depois de convertido. Ano de 1974. Estava fazendo conta aqui, por isso. 52 anos. Já estava cantando a Bíblia. Porque Deus é a palavra dele. Não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Perdão alcançado. Pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Último item, número 5. Acolhimento, reconciliação e celebração. Aleluia. Ele foi recebido pelo pai, o pai abraçou, o pai beijou. E o pai fez uma festa. Mandou matar um bicho lá, comer. Que coisa linda. Essa é a figura do nosso Deus. Versículo 22 diz: o pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele foi restaurado em todo sentido. Matem o novilho gordo. Magrinho não servia, tem que ser um gordinho. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Pronto, acabei. Vocês querem mais? Só o ano que vem eu venho. Vamos ficar em pé, queridos. Então, só recapitulando os temas, os 5 temas tratados aqui nesta manhã, compartilhados.
Decisões erradas trazem consequências. Decisões certas também trazem consequências benéficas, graças a Deus. O segundo item foi visão da realidade resultou em frustração. Número 3, arrependimento e confissão. Sem arrependimento, não há chance para nenhum de nós. Ofendemos alguém, ofendemos o cônjuge, os filhos, os pais, o pastor, enfim, tem que confessar e abandonar. Número 4, atitude prática, perdão alcançado. E o número 5, último, acolhimento, reconciliação e celebração. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura. A original é criação. É uma recriação de você mesmo. Deus nos recriou em Cristo. Veja só a dimensão e a profundidade disso, queridos. Aquele Ademar lá de trás não existe mais. Ele me fez uma nova criatura, um novo coração, um novo espírito. O Espírito Santo habita em mim. O que mais eu quero? O que mais eu preciso? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E o verso 18 diz, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Naquela cruz, Deus estava com ele. Reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava chamando o mundo de volta para ele. Os filhos desgarrados para ele. Chamando de volta. Está chamando você de volta hoje. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 19, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse culto chama-se culto dos amigos, porque por causa disso que eu estou falando para você agora. Deus pôs em mim, no pastor Marcos, e nos filhos de Deus que aqui estão, pôs em nós. Onde é que estão os diáconos, os ministros daqui da casa? Pessoal do louvor, levanta a mão, por favor. Pessoal do som, da multimídia. Deus colocou em você, que está lembrando, a palavra da reconciliação. E deu a você o ministério da reconciliação. Meu ministério não é música nem louvor, não. Meu ministério é esse aí que a Bíblia fala. A música é o meu púlpito. É quando eu transmito através do louvor, das canções, esse ministério que foi plantado dentro de mim. De reconciliação, de anunciar Jesus, de falar com as pessoas, onde quer que elas estejam, na internet, no Instagram, numa live, ou na rua, ou no aeroporto, ou numa casa de material de construção, como aconteceu comigo várias vezes. Quando eu estava no aeroporto, eu não peguei o violão, não estava com o violão, não estava cantando, eu estava sentado e o rapaz sentou do meu lado. Ixi, assim, a respeito da Congonha. Aí passou um outro funcionário de uma empresa aérea, falou assim, pastor Ademar, eu falei, sou eu. Posso tirar uma foto? Pode. Aí ele se colocou do meu lado assim, tirou uma selfie assim, e foi embora. E esse que estava aqui do lado, eu falei, você é pastor? Eu falei, eu sou. Aí ele começou a abrir o coração. Eu moro no norte do país, e eu mandei arrumar meu carro aqui, e gastei, acho que foi 3 mil, 5 mil. E não ficou bom, eu estou triste. E também eu tive uma desilusão amorosa. E a pessoa que eu estava pretendendo me casar, já soube que ela já está comprometida com outro, vai casar com outro. E ele estava assim, eu fiquei com muita dó dele. Ele estava sem dinheiro, sem mulher, sem nada. Sabe? Ele estava assim, machucadinho, né? Aí eu pus a mão sobre ele, assim, abençoei ele. Mas ele chorava assim como criança, tadinho. Fiquei com dó. E falei, e para complicar, ele estava afastado desse ambiente aqui, né? Que as pessoas chamam de desviado, né? Eu falei assim, sabe o que Deus colocou eu aqui do seu lado, cara? Porque Ele está chamando você de volta. Não tem como você mais protelar essa decisão. É aí que ele chorava mais. Eu abençoei ele, não fiquei pegando no pé dele. Ele precisava de consolo naquele momento. Ele precisava de abraço. Foi o que eu fiz. Não sei o que aconteceu depois, não peguei o contato dele, mas eu tenho certeza que Deus fez uma obra na vida daquele moço. E o Senhor estava chamando dele de volta. Me colocou naquele lugar, naquele aeroporto, naquele dia, naquele horário.
Isso não é coincidência, queridos. É Deus, é Jesus, é justência, não é isso? Deus planejou, que está na agenda de Deus aquele encontro. Por quê? Porque Ele plantou em mim o ministério da reconciliação. Como plantou em você, que é filho e filha dele. Use esse ministério, por favor. Eu não sou do ministério da música. E daí? Você é do ministério da reconciliação, como eu sou também. A música não me faz especial. Jesus me faz especial. E quando eu canto, quando eu toco, eu estou cantando para Ele. Não preciso fazer ginástica, malabarismo. Agora, o fogo. Não precisa. O fogo está nesse altar. O fogo será derramado no altar, não se apagará. Crônicas 6, 12, 13. O fogo é derramado no altar. Eu sou o altar. Isso aqui não é o altar. Isso aqui é uma plataforma. A gente dá o nome de altar a isso aqui. Gente, o altar sou eu. Porque quando eu descer daqui, eu continuo sendo o templo do Espírito Santo. Aquilo que a gente conversava, meu pastor. A gente fica dando nome a coisas que Deus duvida. Agora o ministério da música vai subir no altar. Qual altar? Ele vai subir nele mesmo? Porque o altar é ele. Então a gente inventa coisas que não estão na Bíblia. Cuidado, não ouça essas coisas. Precisa de ajuda, eu estou à sua disposição. Porque o meu negócio, meus queridos, é conhecer a Deus através da palavra dele. É o que eu tenho feito nesses 50 e poucos anos. Por isso que eu sou feliz. Né? Sou velhinho, mas estou firme. Porque o Senhor me renova. Ele sempre tem um cântico novo. Mesmo que o cântico seja já conhecido, como esse amigo de Deus, ele se faz novo no meu coração. Queremos o teu nome, por exemplo, é outro. Nós vamos cantar daqui a pouco. Feche seus olhos. Que bom é ser amigo dos amigos de Deus, ouvir a voz do Pai através do meu irmão, receber vida, para a vida oferecer. Sou feliz na família de Deus. Quem é amigo de Deus é amigo dos amigos de Deus. É isso que eu estou cantando. Vocês não conhecem essa música, eu nunca gravei, mas ela é a continuação do Amigo de Deus. Vou cantar de novo. Que bom é ser amigo dos amigos de Deus. Ouvir a voz do Pai através do meu irmão. E eu recebo vida de você. Receber vida, para a vida oferecer. Sou feliz na família de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado.